Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Detalhes importantíssimos na preparação do Glorioso para as próximas competições. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, análise tática, um vídeo importante da Botafogo TV e Renato Paiva, como novo treinador, enxerga o clube, porque o Botafogo demorou tanto até fechar com o técnico português. Pois é, galera, o Fogão tem um amistoso marcado para o próximo sábado, 15 de março, às 17 horas, contra o Cruzeiro no estádio Newton Santos. No dia 29 de março, também um sábado, às 16 horas e 30 minutos, o Botafogo estreia no Brasileirão contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Fogão foi o clube que mais disputou os jogos em 2024 no mundo. Não é bom jogar tanto. Felizmente, fomos campeões do Brasileiro, fomos campeões da Libertadores. Mas o ideal é que não tivéssemos o campeonato estadual, pelo menos no modelo atual. Tanto que em 2025, o Botafogo deixou de lado mais uma vez o Campeonato Carioca. E por isso, tem um mês de pré-temporada em março. Só por ter deixado o campeonato estadual para lá, o Botafogo tem como fazer uma pré-temporada digna no mês 3 de 2025, visando Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial. Só que o calendário é tão maluco que também não é bom ficar tanto tempo sem jogos. Então o Botafogo marca o amistoso contra o Cruzeiro, legal por ser um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Até lá, o técnico Renato Paiva precisa conhecer bem os jogadores que tem em mãos. Então o Botafogo volta a fazer algo que hoje é pouco visto no futebol brasileiro. Treino coletivo. A Botafogo TV ontem postou um trecho de um coletivo lá no CT do Glorioso, no Espaço Lonier. Eu vou botar na tela para vocês, deixando correr direto num primeiro momento, vou comentar algumas questões, depois vou parando para entendermos também algumas nuances do trabalho do técnico Renato Paiva. Pois é, galera, aí vocês já observam que o coletivo do Botafogo tinha um árbitro, daqui a pouco vocês vão ver, e tinha auxiliar também. Então estão levando muito a sério a preparação, mesmo faltando muitos dias para a estreia no Brasileirão contra o Palmeiras. E a geração atual de jogadores já não é tão habituada a tantos treinos coletivos. Essa geração já foi formada no período no qual nós temos muitos treinos táticos, treinos reduzidos, principalmente por conta do calendário. Quando eu estava no primeiro ano do Sub-20, lá em 2002, começou a ser implementado aqui no Brasil o treino reduzido. Primeiro chegou o treinamento alemão, um time tinha que defender a largura toda da linha do meio-campo e tentar fazer o gol, quer dizer, uma dificuldade maior para fazer o gol, enquanto tinha que defender a largura inteira da linha do meio-campo, e se não fizesse o gol e tomasse a ultrapassagem do adversário, tinha que continuar defendendo a linha do meio-campo inteira, depois isso invertia, era o treinamento alemão, que chamávamos aqui no futebol brasileiro. Depois vieram outros treinos reduzidos, treinos com coringas, um jogador participando para as duas equipes, com um toque, 2 toques na bola, e por aí vai. E os coletivos foram diminuindo, até não termos mais praticamente coletivos nos times brasileiros. Só que como o Botafogo tem um mês para se preparar até o início do Brasileirão, e o técnico Renato Paiva tem que conhecer os jogadores no 11 contra 11, nós podemos observar uma atividade, treino coletivo, ali vocês veem um bandeirinho, um auxiliar, e também com a arbitragem e tudo, enquanto o Newton segue com a bola, conduz e faz o gol no goleiro Raul. Beleza, agora vamos falar a respeito de parte tática. Deixa só vocês observarem esse golaço do Igor Jesus, maravilha de gol do nosso centroavante. Galera, vai recomeçar aqui o vídeo na Botafogo TV. Eu falei muito com vocês recentemente sobre o sistema ofensivo do Renato Paiva, sobre o sistema defensivo também trabalhado pelo Renato Paiva e como o treinador português pode evoluir nessa questão defensiva em cima do próprio trabalho. Pois bem, no 4-2-3-1, que com bola pode virar um 3-1-5-1 do Renato Paiva, os laterais jogam muito espetados. Eles têm muita liberdade para subir, eles podem ir muito ao ataque, buscando o fundo do campo. Então aqui vocês já vão ver uma jogada de lado de campo, pela esquerda, independentemente de titular ou reserva, tá, galera? Deve estar até misturado aqui, ó. Já tem jogador chegando ao fundo do campo. Vocês vão ver daqui a pouco pelo outro lado. Aqui sai o gol do Botafogo.
Matheus Martins. Pelo outro lado, o Vitinho, ó, lateral, pedalando e tudo, ó. Indo ao fundo do campo, levantou a cabeça para cruzar. Olha quem vai chegar para finalizar. Outro lateral, o Alex Telles. Então, nós já vimos o Vitinho tendo a liberdade no treino e o Alex Telles também. O Vitinho pedalando. Ele é um ótimo jogador, galera. Ele vai evoluir com a nossa camisa ofensivamente. Acredito muito, falando do Vitinho. Defensivamente, ele já vai bem. Um jogador que agora, com pré-temporada, tem tudo para crescer com a camisa do Fogão. E o Alex Telles, a gente já conhece a qualidade, chegando também buscando a finalização. Vamos voltar? Essa jogada é boa. Levantou a cabeça, legal, cruzou. Ó, o Telles. O domínio não foi tão bom e aí dificultou também a finalização, interceptação. Olha o Cuiabano, que já gosta muito de chegar ao ataque, cruzando, ó, o Arthur fazendo gol. O Cuiabano gosta dessa chegada, ó, ao fundo do campo, cruzou, o Arthur fez o gol. E aí nós vamos ver outras movimentações, serão importantes, porque a gente tem visto muito jogo posicional na mídia. E tem que falar mesmo, já que o Renato Paiva gosta de falar a respeito do jogo posicional. Fabiano, o jogo posicional é um jogo mais estático, com os jogadores guardando posição? Não. O Renato Paiva gosta daquele 4-2-3-1. Lá no Toluca chegou a trabalhar num 3-4-3 com 3 zagueiros, mas ele gosta do 4-2-3-1, que pode virar o 3-1-5-1 com bola. De qual forma? 2 zagueiros com o Gregory, por exemplo, um volante entre o Bastos e o Barbosa para sair a bola, o Marlon à frente dessa linha, e aí ele pode ter os 2 laterais virando alas bem espetados, os pontas vão para dentro do campo, se alinham ao meio-campista, que é o Savarino, o meia central, e o Igor Jesus lá na frente. Então, o posicionamento inicial pode ser esse, mas o jogo posicional precisa dos jogadores nos espaços previamente definidos. O campo dividido em setores, e o Botafogo, no caso do Renato Paiva, tendo jogadores ocupando esses espaços. Então, se porventura o Vitinho não tiver aberto pela direita lá na frente e o Alex Telles não estiver do outro lado, eles podem estar por dentro, desde que o Arthur, por exemplo, esteja ocupando o espaço do Vitinho pela direita e o Santiago esteja ocupando o espaço do Telles pela esquerda. Se o Igor Jesus estiver na posição do Savarino, que o Savarino esteja na posição do Igor Jesus, ou que o Savarino esteja na posição do Santiago e que o Santiago esteja na posição do Igor Jesus. Os espaços precisam estar ocupados. Isso é estabelecido previamente em treinamento, em conversas. Por isso, vocês veem agora o Arthur lá no lado esquerdo, galera. Vamos observar. Arthur pela esquerda, fazendo cruzamento, saindo gol. E agora vocês vão ver o Arthur por dentro. Isso pode ser feito em coletivo, isso pode ser feito em treino também reduzido, em treino tático reduzido. Olha o Arthur aí. Apareceu na esquerda, apareceu por dentro. Os espaços precisam estar ocupados. O time reserva treina assim, o time titular treina assim também. Temos aí o Alan tentando um lançamento, nosso volante. O corte por ali. Então, o jogo posicional, olha o Newton aí fazendo gol, não tem a ver com um time estático, mas tem a ver com ocupação de espaços. E, claro, com abertura de espaços. O seu time ocupa o espaço e abre espaço no adversário. Isso também tem que ser gerado com movimentação. Não adianta o tempo inteiro Vitinho aberto na direita, Arthur por dentro, Savarino ao lado dele, Santiago ao lado dele, Telles aberto na esquerda e o Igor Jesus lá na frente. Porque assim, o adversário, em algum momento, vai conseguir marcar e vai ficar difícil para o Botafogo avançar sempre. Então, o jogo posicional tem a ver com ocupação de espaço pré-estabelecida também em conversa, em treinamentos. Vamos ao que disse recentemente a SIC Notícias o técnico Renato Paiva, que chegou recentemente ao Glorioso. Ele foi perguntado se já havia falado com o técnico Arthur Jorge, disse que não, aproveitou para falar sobre a grandeza do Botafogo, sobre o tamanho do clube, pelo que ele está recebendo de mensagens. É muito interessante a fala do técnico Renato Paiva. Estamos no GE, que reproduz a SIC Notícias. No Novo Português, no comando do Clube Carioca, afirmou que ainda não teve contato com Arthur Jorge desde que foi anunciado. Palavras do Renato Paiva. Até para ver a dimensão de um clube como esse. Já da reunião no hotel, o Textor me agarrou e disse:
Vamos para o jogo. Nem em casa eu fui. Fui contratado naquele momento, nem sequer tive um momento de reflexão. Olho para o meu telefone e tenho 250 mensagens que ainda não consegui responder. Lembrando que ele falou isso lá no meio da semana passada, galera. Fiquei muito orgulhoso por ter gente do meu passado, diretores e jogadores. Muitos jogadores, não só do Benfica na época da formação, mas muitos por onde passei. Meu Instagram está inundado de mensagens. O Botafogo é gigantesco. Eu nem tenho tempo para isso, responder todas as mensagens. Mas não recebi nada do Arthur Jorge ainda. Sei que ele está torcendo por nós. Finalizou. Vou repetir. Meu Instagram está inundado de mensagens. O Botafogo é gigantesco. Renato Paiva chega sabendo o tamanho do desafio dele. Comandar um clube gigante, atual campeão brasileiro e da Libertadores. E por que o Botafogo, galera, demorou tanto até chegar ao Renato Paiva? Porque não é um processo qualquer. É claro que gera uma ansiedade na torcida. Muitos nomes foram falados, muitos nomes conversaram com John Textor, com Alessandro Brito, uma série de entrevistas com alguns treinadores, mais de 1, 2, 3 contatos. Tudo isso é muito importante. O Botafogo não contrata de qualquer jeito. E à medida que você estuda o Renato Paiva, percebe que ele é um bom treinador, tem tudo para evoluir aqui. Não sei se vai dar certo, sinceramente. Espero que dê certo. Quanto mais estudo o Renato Paiva, percebo que o Bahia foi um trabalho que, por vários aspectos, não deu certo, mas muito também em função do que era o Bahia naquele momento, com todo respeito ao clube. O Bahia hoje já está em outro estágio. E olha o que ele disse. O fato impressionante foi que, quando cheguei à reunião, me apresentaram uma ficha bem identificada sobre mim, com pontos fortes e pontos fracos sobre minhas equipes. Quer dizer, teve gente no Botafogo estudando bastante um treinador. Se conversaram com vários treinadores, o trabalho que dá isso? Se foram 10, 12, 3, 4 dias de estudo, 3, 4 dias de entrevista, é por isso que dá mais de um mês para contratar treinador. O fato impressionante foi que, quando cheguei à reunião, me apresentaram uma ficha bem identificada sobre mim, com pontos fortes e pontos fracos sobre minhas equipes. Gostei muito do que vi. Acho que estava muito bem explicado. John viu 5 jogos diferentes de várias equipes. 5 jogos. Eu vejo jogo para fazer análise aqui no canal. Quando o Botafogo vai atuar, eu vejo 2, 3 jogos dos adversários. Imagine a responsabilidade de quem está no Botafogo para contratar um treinador. 5 jogos só de um treinador, sem contar as outras análises. Então, gostei muito do que vi. Acho que estava muito bem explicado. John viu 5 jogos diferentes de várias equipes. Viu do Independiente Del Valle, Benfica B, Bahia e Toluca. Senti que havia um conhecimento muito forte. Espero que eu viver no Rio tenha sido o último item para a escolha, completou o português, que já morava aqui no Rio de Janeiro, antes de ter sido contratado pelo glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Então é um processo, galera. O Botafogo não contrata mais treinador de qualquer jeito. Beleza, galera? Estamos muito, muito, muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal, todo mundo deixando like, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. O like é importantíssimo para o crescimento do canal e vamos passar logo dos 60 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Passamos recentemente dos 55 mil. Muito obrigado por isso. 2025, ano de vitórias para nós e para o Fogão. Estamos juntos novamente. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui! Fogo!